Hoje é dia de atualizar você sobre as séries de livros que eu terminei, as séries que eu continuei e as que eu abandonei. E até que tem bastante coisa. Oiê, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e toda semana tem vídeo novo aqui no canal falando sobre livros. E hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre as séries de livros que eu comecei a ler, que eu terminei de ler, que eu continuei lendo, que eu abandonei. Uma atualização aqui das séries no geral que eu tô lendo no momento e tudo que aconteceu aí nos últimos tempos. Eu geralmente começo o ano fazendo um vídeo nesse estilo, um vídeo como esse. Só que nesse ano eu não fiz porque eu tava meio de séries, tá? Eu vim do ano passado, que foi um ano que eu li muitas séries, mas que eu também concluí muitas séries. Eu li várias duologias, eu comecei a ler algumas duologias também, que eu tô terminando agora nesse ano, mas eu acabei lendo algumas duologias e concluindo elas no ano passado, então eu vim pra esse ano um pouco meio sem séries pra ler, sem séries sendo lidas. E vocês sabem também que eu sou ruim com série que dói, né, gente? Eu sou muito fã de livro único, eu gosto muito de duologia, trilogia, mas assim, série de livros assim com 4, 5 volumes é difícil. Mas aqui para entrar nesse vídeo, gente, bastou ter uma continuação, tá? O livro tendo um segundo volume, um terceiro, um quarto, vai estar aqui na lista, tá? Se eu estiver lendo. Ano passado eu li bastante coisa de série, gente. Nossa, eu acho que foi ano passado que eu finalizei Divinos Rivais, que é uma duologia que eu adoro. Li também a duologia de Um Estranho Sonhador, que eu comecei e terminei no ano passado. Eu terminei ano passado também a Xenogênese. Terminei uma série que eu amava de ficção científica, amo ainda, né? Wayfarers, lendo os últimos 2 volumes que faltavam, tá ali na minha estante, eu guardo com muito carinho, amo de paixão. Eu terminei também a trilogia do Fim, da Ana Paula Maia, que eu li o primeiro livro lá em 2020, 21 por aí, e fui terminar só no ano passado. Então assim, quando eu tô afim eu consigo, mas às vezes também não insisto tanto. Até porque eu sou uma grande colecionadora de séries abandonadas, tá? Um grande exemplo disso talvez seja 5 Lâminas Partidas, que foi um dos livros que eu li ano passado. Eu sei que esse é um livro que tem continuação, já saiu a continuação aqui no Brasil, eu me animei bastante com o livro, na verdade em alguns momentos eu gostei bastante da história, outros não, tem vlog de leitura do livro aqui no canal, então assim, quando eu terminei de ler eu até fiquei um pouco empolgada pra saber o que ia acontecer depois do final que fica ali na história, né, mas o livro saiu e eu não me animei tanto, então esse vai ser um dos livros abandonados, tá? Eu nem ia começar falando dos livros abandonados aqui, mas vamos começar por eles porque não são muitos, tá? Pelo menos por enquanto. Mas nesse ano agora eu acho que também vai ter uma série que eu tô meio na dúvida e provavelmente eu vou acabar abandonando, que é essa aqui de Hades e Perséfone. É Um Toque de Escuridão, o primeiro volume, e eu tô com os outros volumes aqui atrás, o segundo e o terceiro. Eu nem sei quantos volumes tem a série, mas eu acho que essa aqui é uma série bem extensa, tá? Deve ter uns 6 volumes pra mais. São livros curtinhos e são recontos, né, da história de Hades e Perséfone. Só que eu não sei se eu me interessei o suficiente pra ler uma continuação. Achei legal, achei divertido, acho interessante ver como que os autores trazem aí, como eles enxergam, né, essas releituras. Aqui é um livro com conteúdo adulto, né, tem cenas hots, mas eu não sei se eu me interessei o suficiente, gente, pra continuar. Então, assim, eu tô meio no limbo com a série ainda, e eu tenho várias séries de livros que estão nesse limbo também. Aqui do lado, por exemplo, tem Dark Olympus, junto com Toque de Escuridão, que também é um reconto, né, de Hades e Perséfone, e eu tenho os 3 primeiros volumes. Mesma coisa, só li o primeiro, e os outros 2 até hoje nada, e ficou por isso mesmo, não sei se eu vou ler. Então, em algum momento aí pode ser que me dê um estalo, dê vontade de ler, mas por enquanto não é o meu objetivo, tá? Não tenho essa meta. A minha única meta é que você se inscreva no canal. Aproveita que a gente tá começando agora e já curte esse vídeo. Me conta aí nos comentários também quais séries de livros tu tá lendo, pode me recomendar também, porque eu adoro procurar uma série nova. O difícil mesmo é continuar. E se tu puder também, por favor, hype esse vídeo, que me ajuda muito, e me acompanha também nas outras redes sociais do CriaLT, que os meus arrobas estão aqui na descrição do vídeo, tá? Agora vamos continuar falando de séries, porque de abandonadas são só essas 2. Eu acho, gente, tô pensando bastante, fiquei um tempão pensando pra tentar trazer tudo direitinho pra vocês, mas eu acho que até então são essas. Pode ser que daqui a pouco eu mude de opinião, mas até o momento são só essas 2, 5 Lâminas Partidas e Um Toque de Escuridão. Bom, gente, já que a gente começou falando dos abandonados, que era pra ser a última coisa do vídeo, vamos falar então agora das séries que eu finalizei, que não são muitas. Na verdade, é uma só. Ou não finalizei nenhuma ainda. Ou tão branco. Ainda bem que eu tenho meu caderno com uma lista aqui do lado. Eu acho que eu não finalizei nenhuma série nesse ano ainda, mas eu estou prestes.
porque eu tô terminando de ler As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Quem diria, gente? Eu tô em 90% do livro, falta muito pouco e ó, gente, eu tô um tempão falando sobre esse livro aqui pra vocês. Ele é a continuação de A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que tá aqui atrás, não sei se dá pra ver no vídeo. Esse aí é o segundo volume da série, né, da duologia Conclusão, mas essa é uma história que faz parte de um universo ainda muito maior, né, que terão outras histórias dentro desse universo, outras séries, outras duologias, enfim, que eu ainda não decidi se eu vou ler ou não. Então assim que eu concluir As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, eu vou dar como lida aí a série, porque eu vou ter finalizado a duologia. E pra mim, é sobre marcar metas, tá? Eu comecei o ano tão aleatória nas minhas séries e agora que eu tô conseguindo me organizar nelas, que eu nem terminei de fazer essa página de séries aqui do meu caderno de leituras. Só depois desse vídeo que eu vou pensar em organizar isso aqui. Mas assim, se vocês forem me dar um desconto, a gente pode colocar aqui em como finalizada, em como uma série finalizada, Jogos Vorazes, né? Já que a gente teve Amanhecer na Colheita, que foi um dos livros que eu li. Eu conto aí como série por se passar no mesmo universo, né? Por ter um personagem ali da série principal que faz parte desse livro aqui. E pra quem não sabe, talvez todo mundo já saiba, mas vou falar de novo, esse aqui é o livro onde a gente vai conhecer a história do Haymitch, que é o mentor da Katniss e do Peeta, só que durante os Jogos Vorazes, o massacre quaternário que ele participou. Esse livro aqui ele é um pouco complexo pra mim falar dele, porque ao mesmo tempo que ele me pegou pela nostalgia, eu tenho algumas considerações sobre ele, tá? Tem um vídeo no canal bem extenso aqui falando sobre ele com e sem spoilers, vai estar aqui no card e na descrição do vídeo. Mas assim, eu acho que entre todos os livros da saga, que é uma saga muito querida por mim, eu amo essa série toda, todos os livros, ele tá entre os últimos, ou talvez seja em último. Pra mim a ordem é Em Chamas, talvez A Esperança, aí a Cantiga, Jogos Vorazes e ele, ou não sei, acho que eu tô falando um pouco de besteira. Mas talvez esse aqui fique em último, gente. Vou ter que reler, faz tempo que eu li os primeiros livros, né? Acho que eu vou ter que dar uma relida pra eu poder fazer esse ranking aí da trilogia principal. Mas é uma trilogia muito querida por mim, tá? Por isso que eu tô trazendo o livro aqui. E, na verdade, esse aqui nem faz parte da trilogia principal, né? A gente especula que talvez essa seja uma nova trilogia, né, entre muitas aspas, que a autora está escrevendo aí com A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, aqui com Amanhecer na Colheita e com talvez a especulação, né, um provável livro que a autora possa vir a publicar, mas assim, nada certo, gente, nada certo, tá? Não levem isso aqui como lei, é só especulação aí que a gente acha, não sei nem se eu acho, na verdade, eu sei que eu vou estar aqui pra ler, tá? Então assim, pra mim, eu vou estar lendo tudo que a autora escrever do universo, nem adianta dizer que eu não vou ler, porque eu vou. Ela pode lançar aí um livro do Plutarque, pode lançar um livro aí do Finnick, sei lá, dos Dias Escuros, que eu vou estar aqui pra ler. Pode ficar à vontade, Suzane Collins, eu não vou te podar. Vou dizer pra vocês que eu tô um pouco decepcionada, porque eu tinha a impressão de que eu tinha terminado pelo menos uma série. Mas faz parte, acontece. Eu sinto que eu tô bem próxima de terminar várias séries, tá? Então isso aí me consola. E falando nisso, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as séries que eu continuei, que aí sim são várias. E junto aqui eu vou trazer também algumas séries aí que eu pretendo continuar. Quero começar falando de uma das melhores continuações que eu li no ano até agora, Octavia Butler aqui, né, a continuação de O Padronista, com Elos da Mente. Esse aqui é o volume 2, o terceiro livro tá ali também. Logo em seguida, tô esperando um pouquinho, tá? Tô esperando um pouquinho porque eu não quero ler muito seguido, mas eu tô assim com muita vontade de ler o terceiro livro, mas eu vou dar essa segurada aí. Eu adorei, gente. Eu tô muito ansiosa pra saber o que a autora vai fazer na terceira história. Esse segundo volume aqui foi ótimo, foi excelente, foi rápido, foi dinâmico. É uma pegada mais ficção científica, tá? Gosto muito disso também. Não é novidade pra ninguém que eu amo o trabalho da autora. Então assim, em seguida eu vou ler o terceiro volume, vou pegar o quarto livro pra ler também, mas não sei, eu acho que eu vou um pouco mais devagar. Talvez eu deixe o quarto livro pra ano que vem. Essa aqui é uma série com 4 livros, né? Então assim, depois que eu terminar de ler o quarto livro, vai ser o último livro da autora publicado aqui no Brasil, que falta pra eu ler, então o resto tudo eu já li, aí me dá essa dor no coração, me dá esse sentimento ruim, assim, de tristeza, de abandono, de ai, sabe, ai, não quero. Então eu vou mais devagar, vou dar uma segurada, mas assim, amei essa história, amei demais, recomendo muito qualquer livro da autora, tá? Mas essa aqui, essa continuação aqui, a autora sabe escrever, gente, a autora sabe fazer uma continuação que prende a gente e que nos surpreende demais. Nesse ano também, além de reler A Guerra da Papoula, né, o primeiro volume, eu li a continuação, que é A República do Dragão. Essa aqui e Elos da Mente, que eu tava comentando antes, eram metas de leitura pro ano, né? São metas de leitura pro ano que eu já cumpri. E assim, eu amei A Guerra da Papoula, tá? Gostei muito do livro, gostei muito da releitura, foi uma ótima experiência, né? Eu li o livro pela segunda vez, mas eu acho que aqui a história me perdeu um pouco. Eu acho que ela foi me pegar, me interessar e me dar sentimentos, me trazer sensações
mais pro final do livro, e ele é um livro extremamente extenso, gente, onde acontecem muitas coisas. Aqui a gente tem um desenvolvimento mais de uma história acontecendo aqui também entre alguns personagens que eu não vou falar quais são, pra não estragar a experiência de ninguém, tá? Mas acabou que eu tomei um spoiler do terceiro livro, tá? Era uma coisa que eu imaginava, até comentei pra vocês já em alguns vídeos que eu imaginava que poderia acontecer, mas, né, uma coisa é a gente ter certeza e outra coisa é a gente ficar especulando, né? Mas aí eu tomei esse spoiler, então eu vou esperar um pouquinho para ler o último livro, que é A Deus em Chamas. Essa aqui é uma trilogia, né, e Deus em Chamas encerra essa trilogia. Então eu vou dar uma esperadinha aí para ler o terceiro volume, apesar de eu ter ficado mais animada para ler ele depois de terminar esse livro aqui, gente. Só que assim, a história foi me prender, eu acho, a partir da parte 3, que é a parte final. Então eu fui indo meio cansada lendo a história, meio devagar, e não é nem que eu não gostei do livro, eu só acho que ele teve um ritmo bem diferente de A Guerra da Papoula. Foi uma coisa bem cinematográfica, eu senti que era um roteiro de filme enquanto eu tava lendo o livro. Foi uma coisa bem engraçada até, os personagens dando fecho em todo mundo, lacrando em todo mundo, e eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Sabe aquele o post do super-herói? Eu tinha a sensação de que tudo que os personagens faziam terminava em um post do super-herói, uma frase de impacto. Foi isso que me incomodou um pouquinho em alguns momentos, mas mais pro final ali eu comecei a entrar mais pra dentro da história, a sentir um pouco mais a seriedade, ainda mais, né, porque é um livro bem sério, mas eu acho que não bate A Guerra da Papoula, tá? É um segundo livro de série que não bateu o primeiro, ficou aí bem no meio termo, assim. Eu não detestei e nem amei o livro, tá? A Guerra da Papoula, pra mim, continua sendo o melhor, e eu espero gostar bastante do terceiro volume, espero mesmo não me decepcionar com ele também. Lendários, gente, também foi uma história que eu continuei nesse ano, e nossa, como eu amo esse universo de lendários. Aqui a gente tem uma história inspirada nas lendas arturianas, né, nos cavaleiros do rei Arthur, ali os cavaleiros da Távola Redonda, e eu adoro falar de lendários. Eu gostei bastante desse livro aqui, gente, ele é bem extenso também, bem grandão. Muita coisa acontece, vai por um caminho que eu não tava esperando. Eu ainda prefiro o primeiro volume, tá? Esse aqui eu li nesse ano, acho que eu li em fevereiro ou janeiro, foi bem no comecinho do ano que eu li, mas foi um livro que me empolgou. Sabe quando um livro te anima, te deixa afim de ler? Eu fiquei tão animadinha lendo, não me cansou também, eu passei uma madrugada lendo ele, não conseguia largar a história. Isso foi muito importante também, e eu fiquei muito espantada depois que eu terminei de ler, em descobrir que algumas pessoas não curtiram tanto o livro. Fiquei bem espantada porque pra mim foi uma experiência tão natural, foi acontecendo, fluindo tão bem a história que eu nem senti o peso dela. Ela não pareceu desse tamanho pra mim, sabe? Foi um pouco estranho até. E eu adoro os personagens da história, a ambientação que a autora traz também, a iminência de alguns perigos aqui. Eu tô bem animada para o terceiro livro, que não saiu aqui no Brasil ainda, mas eu sei que já foi lançado lá na gringa, então logo em seguida deve estar chegando aí pra nós e com certeza eu vou querer ler, tá? Essa aqui é uma continuação que certamente eu vou ler. Assim que chegar no Brasil, eu espero pegar pra ler esse livro, porque eu não sei quantos livros vão ser ao todo, se vão ser 4, 5 volumes, mas eu acho que não vai ser uma trilogia. Eu acho que vão ter mais, até porque rendeu, gente, até porque o livro fez sucesso, então a autora vai querer reformar o banheiro dela, vai querer reformar a garagem, e vai ter mais livros sim, com certeza. E nesse ano eu comecei também a ler Inimigo Imortal. Foi um livro que eu li agora em abril, mês passado. Falei bastante sobre ele aqui no canal com vocês. Foi um livro que eu gostei muito de ler. É um livro de Dark Academia, que tem alguns elementos góticos, tem vampiros na história e tem algumas pitadas aqui de uma construção de um romance entre uma humana e um vampiro, tá? Eu gostei muito da história em si, mas algumas coisas me chamaram mais atenção do que outras aqui no livro. O grande foco pra mim, a grande questão, o grande molho do livro, tá? É a relação da protagonista, que é a Kidan, com o Susenius, que é o vampiro. Essa foi a parte mais interessante pra mim, junto ali um pouquinho com a atmosfera que o livro tem, uma coisa assim até mais sanguinária, em alguns momentos mais gótica também por conta dos vampiros, né? Essas duas foram as partes que eu mais gostei. Eu tive algumas ressalvas com o livro em alguns momentos, porque a história se tornou um pouquinho cansativa, um pouquinho repetitiva, mas eu quero ler a continuação. Acabou de chegar aqui no Brasil pra nós, né, Inimigo Imortal, inclusive eu li em e-book, e ele chegou pra mim aqui hoje, acabou de chegar, eu já abri, já vim mostrar no vídeo pra vocês. Ele até é um pouquinho maior do que eu achava que ele era pelo e-book, eu achei que ele era bem menor, tinha umas 300 páginas, mas deve ter umas 500, não... tem quase 500. E eu lembro que eu demorei um pouquinho pra ler a história, mas é com certeza um livro aí que quando chegar a continuação, que talvez demore um pouquinho, porque ele acabou de ser lançado, eu vou querer ler com certeza, porque eu quero saber o que acontece com a Kidan e o Susenius, eu preciso saber. Virou questão de honra pra mim esses dois acontecerem, eu preciso disso. E finalmente aqui nessa lista vai ter um livro que não é fantasia, gente, é um livro de romance de cidade pequena, tá?
Café, Amor e Especiarias, que no caso aí é a série Amores de Dream Harbor. Essa aqui é uma série de livros com várias histórias que se passam em diferentes ambientes ali de uma mesma cidade. O segundo livro que eu já tenho aqui também já foi publicado para nós, ele se passa numa biblioteca, numa livraria. Esse aqui se passa numa cafeteria e por aí a gente vai, tá? Esse aqui é aquele estilo de livro mais aconchegante, tem romance, tem cenas picantes também. Eu gostei do livro, tá? Ele tem essa pegada mais outono também, cidade de interior, assim, cidade pequena, né? E fazia um bom tempo que eu não lia livros nesse estilo. Eu fiquei com vontade de ler a continuação, mas não li ainda. Tô pensando em deixar para ler em algum outro momento para separar um pouquinho as leituras. Vai que em algum momento eu sinto uma necessidade aí de ler algo mais confortável. Esse clima de outono também pode ser que mês que vem, de repente, não sei. Mas por enquanto eu vou ler só esse primeiro livro aqui, apesar de ter ficado na curiosidade de ler o próximo. E eu tenho aqui também algumas séries que eu quero continuar, mas que eu ainda não continuei. Por exemplo, a série de O Legado de Orisha, que ano passado eu li o segundo volume, fiquei de ler o terceiro, mas não consegui ler até agora e ainda nem comprei. Eu pretendo ler assim que eu comprar, mas eu acabo sempre postergando essa compra. É uma série que eu gosto muito, é uma trilogia, na verdade, vai ser adaptada, e eu sinto que todo vídeo de série, que eu vou falar de séries de livros, eu cito essa série. Então eu preciso terminar logo para eu poder falar em um vídeo para vocês que eu terminei, que essa foi uma série concluída. Eu queria tentar pelo menos concluir ela nesse ano para eu finalizar, sabe? Para eu fechar esse ciclo, porque eu tô desde 2019, 2020 lendo ela, que eu li o primeiro volume lá em 2020, algo assim. Então eu acabo às vezes me estendendo muito tempo com uma série, se torna um pouco cansativo para mim até, e eu preciso começar a focar mais. Então nesse ano eu quero tentar comprar esse terceiro volume, que é Filhos de Aflição e Anarquia. Se eu não me engano, eu nunca lembro o título do livro, uma capa lindíssima. Ele é um livro bem pequeno também, e eu acho que rapidamente eu leio o livro. Eu espero mesmo não me decepcionar com esse terceiro volume, gente. Pelo amor de Deus, eu quero amar essa história. A gente tem também uma leitura que é certa todo ano aí pra mim, né? Anualmente eu tô aqui falando sobre ele lá no Halloween, que é A Menina do Outro Lado. Nesse caso aqui eu tenho que ler o volume 9, que tá aqui comigo há um tempinho já, e eu tô me segurando. Esse aqui também é meta de leitura pro ano, e eu tô tentando, gente, não ler ele antes do Halloween. Eu gosto de ler ele durante o mês de outubro, porque são poucos volumes, são 11 volumes ao todo, e eu tô no 9. Então eu queria render mais um tempinho lendo a história, porque senão, se dependesse de mim, eu tinha acabado. Já tinha acabado há muito tempo de ler essa série. E eu gosto muito da vibe que ela tem, essa coisa mais melancólica, mas um pouquinho de tristeza, ao mesmo tempo que perigo, ao mesmo tempo que carinho entre os personagens, sabe? Gosto muito da aura, da atmosfera que o livro tem. Até por isso que eu faço dessa uma leitura anual. Eu escolhi o Halloween, porque eu acho que combina com essa época, né? Um Halloween para medrosos aí. E também eu sempre leio um livro por ano. Na verdade, eu tento ler um volume por ano, mas ano passado eu li 2. Esse ano eu quero ver se eu não faço isso, tá? Eu quero fazer direitinho e ler só o volume 9, daí ano que vem eu leio 10 e depois eu leio 11 e aí eu termino. E eu vou sofrer. Já tô sofrendo, né, só de ter que esperar pra ler esse volume aqui, porque o volume 8 acabou de um jeito que, meu Deus do céu, quase que eu peguei direto o 9 pra ler, mas eu consegui me segurar, consegui aguentar. Vamos falar agora então das séries que eu pretendo começar, eu tô pensando aí, que estão pelo meu radar pra ver se eu consigo ler ainda nesse ano, porque, gente, é muito difícil, tá cada vez mais difícil organizar metas de leitura, meu Deus do céu. Eu tenho lido uns 5 livros por mês, tá? Vamos botar abaixo, 5 livros. Às vezes eu leio 6, 7, mas eu tenho lido bastante livros curtinhos, contos também, e livros realmente que não são muito grandes, de 200 páginas. Então acho que isso ajuda. Mas tá muito difícil definir as prioridades, gente. Meu Deus. Muitas dessas séries, tá, que eu falei aqui pra vocês, eu nem vou conseguir concluir nesse ano, e nem é uma meta concluir nesse ano. A minha meta realmente é ler. Quanto a tempo, período de tempo, eu não tenho muito isso, tá, gente? Eu gosto mais de tentar entender, na verdade, o que eu quero ler e o que eu não quero, pra não perder tempo lendo livros também que eu sei que eu não vou gostar ou que eu não tô afim de ler. Porque tem muito isso, tem momentos que eu não tô afim de ler um livro, aí passa, sei lá, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e me dá vontade de ler um livro e eu vou lá e adoro. Já aconteceu muito isso também. Então eu acho que o mais difícil tem sido priorizar e tentar entender o que eu quero ler. Então essas que eu vou falar aqui agora são séries que estão no meu radar, que eu acho que eu vou estar lendo aí nos próximos dias, ou pelo menos tentando. É o que eu acho que vai acontecer. E eu vou começar falando de uma aqui que eu acho que é uma das mais certeiras, porque eu tô com a duologia aqui completinha já tem os 2 volumes que eu recebi da editora Alt e chegaram aqui ontem. Que é da mesma autora de Divinos Rivais, A Melodia da Água, e a continuação que é O Fogo Eterno. Essa aqui é uma história bem curtinha, essa aqui é um pouquinho mais compridinha, gente, mas assim, quando eu amo um livro, não importa, não faz diferença a quantidade de páginas. Olha ali marcada com sangue, né?
que eu li assim que, meu Deus, parecia que eu tava tomando água. E eu tô animada pra essa série aqui porque eu gosto muito de Divinos Rivais. Essa aqui é a mesma autora de Divinos Rivais, né? Então talvez essa aqui pode ser uma duologia que eu vou amar muito também. Eu gosto muito de duologias, geralmente eu gosto bastante, né? É uma característica minha gostar de duologias, não sei porquê. Então talvez essa aqui seja a minha próxima leitura, agora que eu tô terminando de ler, né, praticamente, As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, finalmente. Vocês sabem que eu tô animada, gente, pra ler, vocês não vão acreditar. Quicksilver. Eu vi a Tami falando sobre o livro, fazendo um vídeo falando, até não assisti todo, porque tinha alguns spoilers no meio, né? Então eu falei, opa, vou tentar ler antes de ver esse vídeo. Eu não me lembro quando o Quicksilver chega no Brasil, mas vai chegar nesse ano aparentemente. Então é mais uma das leituras aí de fantasia também, pra variar um pouquinho, que eu quero tentar ler nesse ano. A Tami conseguiu me deixar bem curiosa pra ler o livro, então eu já coloquei ele aqui na lista também. Esqueci de falar pra você sobre ele, gente. Uma Luz na Chama, que é o segundo volume do spin-off de Sangue e Cinzas, da Jennifer Armentrout, que também, já vou unir o útil ao agradável, está escrevendo uma série chamada Covenant, que eu recebi da editora Bloom. Esse aqui é publicado pela Galera Record e esse aqui é publicado pela Bloom Brasil. Eu tô com os 2 primeiros volumes aqui e eu estou com saudade da autora. Aconteceu que eu tô com saudade dela. Meio Sangue eu ainda não comecei a ler, não sei muito sobre a história, mas me disseram que tem uma pegada assim mais livros de 2010, de fantasia, ali, Instrumentos Mortais, sabe? Então acho que essa pegada pode ser bem legal e é um livro curtinho. Eu coloquei ele como meta aí pra esse mês de leitura, então pode ser também que seja uma das próximas leituras que eu vou tentar fazer. Mas eu ando com muita saudade de Sangue e Cinzas. E de Sangue e Cinzas, vocês sabem, né? A gente já falei várias vezes por aqui, já li os 4 primeiros volumes da série principal, li o primeiro livro do spin-off e dos que tem aqui em casa, esse aqui é o único que falta pra ler, esse tijolão aqui. Mas esse aqui também é o estilo de livro de Sangue e Cinzas, parece assim que eu tô tomando água mesmo, porque passa muito rápido e as coisas vão acontecendo e eu vou lendo, é impressionante até. Acho que a escrita da autora faz muita diferença nesse momento e me bateu uma saudade dela, gente. A minha ideia é fazer o quê? Ler primeiro Meio Sangue, né, pra ver se eu mato aí a saudade, e se não der certo, eu volto aqui lendo Uma Luz na Chama, Uma Luz na Chama, pra concluir aí a duologia, porque eu acho que é uma duologia, ou é uma trilogia, já nem sei mais. Faz tempo que eu parei de ler a série, né, ficou meio abandonada aqui na estante, mas é uma série que eu gosto. Eu tinha gostado bastante do primeiro volume dessa daqui, eu li ele antes de ler o 4º volume da série principal, né, fiz uma coisa meio intercalada aí, e deu certo, eu gostei bastante, me deu um refresco, assim, pra continuar a série principal, mas aí depois eu não li mais nada e nem tenho mais nenhum livro aqui pra ler. Eu acho que a série principal são 6 volumes ao todo, só o spin-off que eu não me lembro quantos são. Talvez até seja mesmo uma duologia, mas eu acho difícil. A Linguagem dos Dragões também, gente, é um livro que eu tô empolgadíssima pra ler. Coloquei ele como meta pra ler nesse mês, ainda não comecei, mas vou começar em breve. Esse aqui eu não sei quantos volumes tem a série, mas eu sei que esse aqui é o primeiro volume de uma série. Ele é um livro mais curtinho também e diz que mistura um pouco de Quarta Asa, que eu não li, e também de Babel. Eu acho que o Babel que estão falando aqui é o meu Babel, é o Babel que eu amo. E essa referência deve ser por conta da linguagem, alguma coisa nesse estilo assim, que é o que me pega muito, e eu fiquei bem curiosa para saber o que vai ter aqui nesse livro. Essas duas combinações aí eu não sei o que pode acontecer, porque a Quarta Asa eu não conheço tanto também, né? E até agora não me surgiu tanto interesse de ler, eu sei que tem alguma academia ali de treinamento pros personagens, e tem dragões, né? Pode ser que misture um pouco do romance dos dragões, e dessa questão aí da tradução, da linguagem, enfim. Acho que vai ser uma coisa mais por esse lado, mas de qualquer forma, eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer aqui nesse livro. E eu acho, gente, que por último das séries que eu tenho por aqui, no momento até agora, é Doce Pesadelo, da mesma autora de Crave, a Tracy Wolff. Eu ainda não li Crave, mas acho que é uma referência pra vocês entenderem quem ela é. Essa aqui é uma história que eu não sei nada sobre, eu não li nem o que tá escrito aqui atrás, mas aqui na frente diz não se atreva a dormir, e isso me deixou um pouco curiosa. Não precisa de muito pra me deixar curiosa, né, mas conseguiu. Aqui diz também que esse aqui é o livro 1 da série Academia Calder. Não faço ideia de quantos volumes vão ser, mas se a gente for olhar por Crave, né, vai ser uma eternidade de livro. Mas pode ser que em algum momento aí desse ano eu comece essa série também, quem sabe. E agora eu acabei de ver que eu pulei 2 livros aqui. Um deles, eu não sei se eu posso dizer que é um abandonado, porque eu li meio capítulo, tá? Que é Binding 13. Essa aqui é uma série de romance, tá? Vários livros também, tem livro pra nós todos aqui, tá? Os livros também são enormes, mas assim, já ali na primeira parte do livro, não sei se é muito pra mim, então eu também na dúvida se eu leio ou não. Acho que também chegou a continuação aqui pra mim, então isso me pesa um pouquinho, me dá ainda mais vontade de ler, mas
tô meio na dúvida ainda. E nós temos aqui também um livro que eu recebi ano passado, que é A Maldição de Prata. É uma série com vários volumes também, mas não sei quantos. Tem várias séries que eu não consigo ver quantos livros são. Aqui diz livro 1 e eu não sei dizer livro 1 de quantos. Livro 1 de 5, 1 de 6, porque as autoras vão publicando, elas vão querendo reformar a sala, quarto, cozinha e elas vão indo. E é também uma releitura da história do Rei Arthur, pelo que eu percebi. E como eu gostei bastante de lendários, pode ser que funcione por aqui também, mas eu não sei se saiu continuação do livro ainda ou não. Não faço ideia, só falei sobre ele porque ele estava aqui na estante e foquei bastante, gente, em trazer aqui séries que eu já tenho. Porque eu sei que vão saindo outras séries, vão vindo outras coisas, eu tava dando uma olhada hoje e eu vi várias séries que me chamaram a atenção, tá? Por exemplo, tem uma série que, na verdade, não é uma série, é uma trilogia de O Cutelo e Corvo, que ano passado fez um sucesso. Eu ainda não li, mas eu fiquei bem curiosa. Ele tem mais 2 continuações, eu não li nem o primeiro, mas eu fiquei bem curiosa para ler todos. E tem vários outros livros de fantasia que eu fiquei na curiosidade para ler, mas eu tenho que dar, assim, uma parada e pensar, chega, sabe? Termina o que tu tá fazendo, depois tu vai ler outra coisa. Senão, gente, vira uma desgraceira braba e vai ser eu abandonando o livro, eu abandonando série, eu começando a ler um livro e não terminando, então vai virar um horror, vai virar um caos. É melhor ir mais devagar. Mas eu tô sempre aceitando uma indicação de série nova, tá? Então, por favor, deixem aí nos comentários séries de fantasias, ou que não sejam de fantasia também, que vocês acham que eu tenho que ler, que vocês acham que eu vou gostar. E é isso aí, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê, então, no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!